Boa tarde, terceiro ano. Voltamos com mais uma videoaula de história. Hoje, dia 17 de abril, vamos de pensamento do dia. Não haverá borboletas se a vida não passar por longas e silenciosas metamorfoses. Rubem Alves. Meus queridos, o que isto quer dizer? Que para nos tornarmos lindas borboletas, precisamos nos transformar a cada dia, nos modificar a cada dia, crescer a cada dia. Então precisamos sim crescer, aprender, construir para nos tornarmos lindas borboletas, termos um futuro lindo e brilhante. Ok? Vamos lá? Hoje nós vamos fazer da página 105 a 108. O tema de hoje é espaços de memória. Nós já falamos sobre marcos históricos e agora nós estamos falando sobre espaços de memória e como exemplo temos os nomes de ruas. Leiam o texto com calma, mas aqui nesse texto está falando que os nomes dados às ruas representam espaços de memória. O que isso quer dizer, Pro? Quer dizer que se eu olhar, por exemplo, para essas duas placas que estão aí, ó, presta atenção. Uma placa está escrito Rua 15 de Novembro e na outra Rua Direita, certo? Vamos ler a legenda. Esquina da Rua Direita com a Rua 15 de Novembro, no centro da cidade de São Paulo. O centro da cidade de São Paulo, o centro de uma cidade geralmente marca o local da fundação das cidades, onde ela surgiu a primeira vez, onde começou a crescer aquela cidade, a ser colonizada, né? Bom, se nós formos olhar essas duas placas, elas indicam coisas importantes que aconteceram na história. Então, podemos dizer que os nomes dados às ruas representam um espaço de memória histórico. Aquele nome daquela rua não está ali, porque eu resolvi colocar. Não, ele representa a história. No próximo slide, lendo a legenda aqui, ó, da Rua 15 de Novembro, esse 15 de novembro está associado a quê? A proclamação da República no Brasil, quando Dom João deixou de governar o país através de Dom Pedro. Dom João, que era lá de Portugal, não mandava mais no Brasil. Então foi colocado um novo sistema de governo em 1988. Em qual dia? Dia 15 do mês de novembro. Então isso é importante para quê? Que história que conta esta data? É a história que mostra que no dia 15 de novembro de 1888, o Brasil começou a ser comandado por brasileiros. Portugal não mandava mais no Brasil. Então, olha que data importante. Então, esta rua recebeu este nome para você se lembrar, para você recorrer à sua memória e buscar, tentar descobrir por que será que essa rua tem o nome 15 de novembro. E aí você pesquisa na história do seu país e você vai descobrir que na verdade não são só números, ou não é o nome de um mês, mas sim um espaço de memória, onde você olha aquele nome e pode voltar à sua memória. Olha que interessante, a memória do seu país. Então, a partir de hoje, quando você vê a placa de uma rua, você vai olhá-la de forma diferente. Não apenas como mais um nome, mas como uma história contada a partir de um simples nome. Tá bom? No próximo slide, nós temos aqui 3 perguntinhas relacionadas a este assunto espaços de memórias. Vocês vão ler com calma e responder. E aí entramos num próximo tópico chamado cultura. Gente, o que é cultura? Cultura são objetos, tradições, histórias que vêm de um povo mais antigo, uma civilização mais antiga, mas que permanece viva na sua história de hoje. Então, todas as pessoas, todos os países, cidades e estados têm cultura.
Mas olha que detalhe interessante, só nós, seres humanos, podemos possuir uma cultura. Nós temos a cultura de almoçar tal hora do dia. Nós temos a cultura de vestir uma roupa determinada em tal lugar. Nós temos a cultura de ouvir determinada música. Música esta que um outro país talvez não tocasse. Isso é cultura. São coisas que passamos de geração para geração e fazemos até hoje. No Brasil, nós temos cultura? Sim, nós temos vários tipos de cultura manifestada em diferentes formas. Então, a roupa, a música, a comida, as histórias contadas pela avó são culturas, ok? Nós tínhamos começado lá no início do ano letivo a falar sobre cultura e nós falamos que o Brasil, na verdade, ele tinha uma diversidade cultural imensa. Por quê, gente? Porque houve uma mistura na nossa colonização. Aqui tinham índios, chegaram os portugueses, vieram espanhóis e em seguida os africanos e houve essa mistura de culturas. Por isso que nós somos um país com culturas bem diversificadas. Nós temos um exercício aqui com 3 diálogos e vocês vão identificar para mim o que as palavras cultura representam em cada diálogo e vai colocar aqui para mim, tá? E escrever o que a palavra cultura representa em cada um desses diálogos. Em seguida tem mais 3 questões sobre cultura. Vocês vão responder para mim bem bonitinho, tá bom? E depois eu passo o vídeo sobre as correções. E para a atividade adicional, você vai dizer para mim o que significa o nome da rua da sua casa e o nome da rua da sua escola, ok? Por hoje é só, fiquem com Deus, beijos, até a próxima!